tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Mas se alguma coisa estiver errada, não se preocupe. Vamos chamar Obelix e Asterix para ajudar. Quem não se lembra desse carismático gaulês, gorducho, com uma força descomunal? Não é verdade? Tenho certeza de que os romanos não querem se lembrar dele. Meus amigos, quando eu era criança, eu amava ganhar livros do Asterix. E vocês? Então, hoje nós vamos falar de Asterix e Obelix. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Levar Cultrix, levar Conhecimentix, levar Luzix para todo mundo. Já viram que hoje o nosso vídeo vai ser muito divertido. Então vamos lá. Asterix é uma série de histórias em quadrinhos inspirada no povo gaulês que vivia lá no norte da França e ambientada na época do seu grande chefe guerreiro Vercingetorix. Essa série foi criada em 1959 na França pelos cartunistas René Goscinny e Albert Uderzo, que após o falecimento de Goscinny em 1977 deu continuidade ao projeto. E ainda bem que ele continuou o projeto, não é? Os livros de Asterix e Obelix, que tem como característica a famosa capa cartonada, a capa dura, já foram traduzidos para mais de 100 idiomas. Isso mesmo, mais de 100 línguas, incluindo línguas tão diferentes como o Yiddish, o catalão, o havaiano, o zulu, mongol, romanche e até não poderia deixar de ser o próprio latim. Também venderam mais de 400 milhões de exemplares no mundo inteiro. Agora uma curiosidade, apesar de muito populares na Europa inteira, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, América Latina, África e Ásia, ainda não são tão conhecidas assim nos Estados Unidos. Isso mesmo, nem nos Estados Unidos e nem no Japão. Incrível, né, gente? Incrível. Mas Asterix também tem 13 adaptações para o cinema. São 9 desenhos animados, animação, e 4 desses 9, sendo que 4 são com atores. Além do mais, tem jogos. Você se lembra do Atari? Então, havia jogos do Atari de Asterix e Obelix. Outros jogos também tem Asterix e Obelix. Brinquedos e até um parque temático localizado na França. Mas para quem ainda não conhece, como são as histórias de Asterix e Obelix? Então, os livros são marcados pelo humor e principalmente uma paródia muito fina sobre a sociedade francesa de hoje em dia. Essas paródias são feitas por meio de estereótipos, regionalismos, além de tradições e costumes peculiares de países estrangeiros. Essa é uma marca muito forte dessa saga. As histórias dos livros de Asterix, o gaulês, se passam em 50 a.C., que é a época do Império Romano, e descrevem um fato que incomoda demais aos conquistadores. Eles suaram para vencer os gauleses. Isso mesmo. Os romanos suaram muito para vencer os gauleses. Diversos episódios nos apresentam muitas personagens que existiram na vida real, como Júlio César, Cleópatra, Brutus e o guerreiro gaulês e líder da resistência contra Roma, Vercingetorix. Além disso, são muitos episódios históricos e culturais também do período, que funcionam como temas para as histórias com uma pequena dose de poção mágica de humor. Normalmente, as aventuras começam assim, da seguinte forma: estamos no ano de 50 a.C.,
Toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. E a vida não é nada fácil para as guarnições de legionários romanos nos campos fortificados de Barbaorum, Aquário, Laundanum e Petibonum. É dessa forma que começam as histórias. Asterix é um gaulês que mora em uma pequena aldeia muito populosa situada na península da Armórica, ao norte da antiga Gália, no norte da França atual. Como os romanos estavam invadindo toda a região, o druida Panoramix preparou uma poção mágica para os gauleses conseguirem enfrentar as legiões romanas ao beberem essa poção. Essa poção dava para os gauleses uma super força. A exceção é Obelix. Todos podem beber, menos Obelix, que caiu na poção quando era criança. Ele caiu dentro do caldeirão quando ainda era um bebê. E com isso ele adquiriu uma super força para sempre. E ele, como um bom guloso que é, fica querendo tomar a poção o tempo todo. E o druida Panoramix não deixa. Esse é um dos pontos de humor também da nossa série. As aventuras de Asterix, apesar de se passarem na época do Império Romano, apresentam muitas referências ao século XX. Além disso, são construídos com humor tipicamente francês, cheios de trocadilhos, com caricaturas e estereótipos diversos, sejam de políticos, artistas ou mesmo de povos estrangeiros ou do próprio povo francês. Por exemplo, os godos são militares, os godos são um povo germânico e eles são militaristas, que fazem referências aos alemães dos séculos XIX e XX que travaram as guerras durante aquele período. Os bretões, que são os ingleses, são todos fleumáticos, educados, falam ao contrário. Numa tradução direta do inglês, eles poderiam falar da seguinte forma: posso eu pedir ao seu patrão? Posso eu pedir o seu perdão? Posso eu ter a sua camisa? Além disso, eles tomam cerveja quente e água quente com leite. Isso até Asterix apresentar a eles o chá. E andam pelo lado esquerdo da estrada. A Espanha é uma região com habitantes de sangue quente, com muitos turistas, um pouco mais quente do que a região norte da Europa. E os lusitanos, os portugueses, são baixinhos e educados. Os francos e os normandos, os franceses, comem tudo com natas, e os corsos da ilha da Córcega são indolentes e têm queijos fedorentos e enjoativos. Além disso, pessoal, também existem muitas caricaturas. O burocrata de Obelix é baseado no ex-presidente francês Jacques Chirac. Cleópatra tem a aparência inspirada em Elizabeth Taylor. Quando os nossos amigos viajam para alguns lugares e às vezes encontram algumas personagens que têm a ver com a cultura local, eles aparecem nas histórias da seguinte forma. Por exemplo, quando Obelix e Asterix vão para a Bretanha, eles encontram 4 bardos que lembram os Beatles. Na Bélgica, eles encontram Dupont e Dupont, que são das aventuras de Tintin ou Tintin. Já na Espanha, que é a atual Espanha, eles encontram 2 personagens que são inspiradas em Dom Quixote e Sancho Panza, ou Sancho Panza. Nos livros mais recentes da dupla, dão de cara com o espião 006
de Sean Connery, que faz referência a 007, obviamente. Também encontram o escravo Spartix, que é baseado no ator Kirk Douglas, pai do também ator Michael Douglas, e até aparece um alienígena que é inspirado no Mickey Mouse. Meus amigos, uma das coisas mais legais também da saga de Asterix e Obelix, que é o grande humor da obra, são os trocadilhos linguísticos. Por exemplo, Asterix e Obelix são símbolos de notas de rodapé, um asterisco e um obelisco. As brincadeiras também não param por aí. Elas tomam características linguísticas muito interessantes de todos os povos daquela região. Por exemplo, os nomes dos gauleses terminam em X, como o líder, o guerreiro, líder da tribo Vercingetorix. E os francos, que são os franceses, costumam terminar em A. Por exemplo, Naftalina, Yellow Submarina, e a gente já vai falar dela. Os romanos em Us, Ancedalos, Apagalos, General Motus. Os normandos em Af, Batiscaf, Telegraph. Os bretões terminam em Ax e Os, Relax e God Save the Kingos. Os egípcios em Is, P de bis, quadra de tênis. Os godos em Ik, Clodoric, Eletric. Os hispânicos em nomes compostos, Champignon, Lyndon Johnson e Nixon. É muita criatividade dos autores, né, gente? Outra coisa que provoca várias situações engraçadas é que a paz na aldeia não reina em paz. Nem a paz tem paz, gente. E é isso mesmo, porque sempre tem confusão entre eles, entre todos eles. O bordão de Asterix é: esses romanos são os loucos, esses godos são os loucos, esses vikings são os loucos. Isso mesmo, aparece até vikings nas histórias de Asterix e Obelix. E uma piada que é um acróstico romano histórico é o lema SPQR, que significa em latim Senatus Populus que Romanos, e traduzidos para o português fica Senado e o povo de Roma, que aparece nos estandartes carregados pelos soldados. E tem uma tradução ironizada pelos gauleses como Sono pazzi questi romani, ou seja, são loucos estes romanos. Nada escapa ao humor. Obelix também fica o tempo todo pedindo para Panoramix deixá-lo tomar só um pouquinho da poção mágica. Mesmo muito amado, o nosso herói sofre uma espécie de bullying. Olha só que interessante, uma espécie de bullying de seus próprios amigos, porque ele sempre reclama dos comentários maldosos que fazem sobre o seu físico avantajado. E muitas vezes ele responde, quando perde a paciência, com um tabef, e diz assim: eu não sou gordo. E principalmente nos romanos. E acaba dando pancada nos romanos de graça. Chateau Torrix é o cantor da aldeia, mas ele é muito desafinado. Ele é tão desafinado que irrita até os deuses e provoca chuva. Se bem que a gente está precisando de chuva, né? Então vamos chamar o Chateau Torrix aqui. Às vezes é impedido de cantar, sendo amarrado e amordaçado para que não possa cantar, dar ao ar da graça da sua voz maravilhosa. E ele é pendurado na hora do banquete, que encerra normalmente os episódios, por Automatix, que sempre briga com todos na vila por causa dos peixes de Ordenafalbetix.
Tem que falar devagar. Então sempre tem uma briga na aldeia. E meus amigos, já que a gente está falando de personagens, eles têm seus nomes franceses em trocadilhos inspirados em características físicas ou em suas atividades de trabalho. Mas a tradução do português é tão bem feita que mantém as ideias originais do francês. E assim, essas ideias não se perdem. O nome de Asterix vem de Astérique, que significa asterisco. Já Obélix tem seu nome inspirado na palavra obélisque, que é obelisco, porque ele trabalha distribuindo menires. Ele está sempre acompanhado do seu cãozinho, o cãozinho de estimação de toda a aldeia, que é o Idéia Fix, que vem de idée fixe, que traduzindo para o português é ideia fixa. Obélix só pensa em duas coisas na vida: jantar javalis e bater nos romanos. Esse é o passatempo preferido dele. O druida da aldeia é Panoramix, o único que sabe preparar a poção mágica. O seu nome vem da ideia de panoramique, que é panorâmico. Veteranix, também conhecido como Geriatrix, em algumas versões, é o mais velho da aldeia com 93 anos. E ele é casado com uma moça de 35. E o seu nome, em francês, é Age Canonix, que é um trocadilho na língua francesa com âge canonique, que significa idade canônica, ou decano, ou veterano. E tem uma personagem muito interessante também, entre todas as da aldeia, que é a esposa do peixeiro Ordenalfalbetix, que é a Yellow Submarina, que é uma referência explícita à canção, à música Yellow Submarine dos Beatles. E Falbalá, a paixão loira de Obélix, é filha de Plantaquatix, sobrinha de Abracursix e esposa de Tragicominix. É uma confusão X sem fim. Não poderiam ficar de fora três personagens importantíssimos para a história da França, meus amigos: os galos. Como todos sabem, o símbolo da França é o galo. Quando os romanos chegaram naquela região, viram muitos galináceos, viram muitos galos. Daí deram o nome de Gália, Frânquia, França. Os povos eram chamados de francos. E o galo virou símbolo da França, que aparece até mesmo na camisa da seleção francesa de futebol. O mesmo ocorreu lá na Lusitânia, que logo os romanos chegaram
e observaram todos aqueles galos e chamaram a região de Porto Cáliz, que é Porto dos Galos. E qual é o símbolo de Portugal? O galo português. Não é à toa, gente, não é à toa. Então, nas histórias de Asterix aparece um galo inspirado em Chanticleer, que é o galo das histórias Roman de Renard, um círculo literário de fábulas medievais europeias. E a França é o centro dessas histórias. Não que não aconteçam em outros países, mas a maioria acontece na França. A maioria das histórias acontece na França. E elas datam, vejam bem, lá do século XII, entre 1101 e 1200. E o galo que aparece nas histórias de Asterix e Obelix é o Chanticleerix, que é chamado de Águia Imperial. É o galo da aldeia, que aparece no início e no fim das histórias. Também aparecem a galinha La Roussette, que é a esposa de Chanticleerix, e Le Noirot. Le Noirot é o único galo negro da aldeia de Asterix. E ele é o filho do casal Roussette e Chanticleerix. E como não poderia deixar de ser, as personagens históricas também aparecem. Por exemplo, Júlio César, o majestoso e inteligente ditador, é inimigo dos gauleses, tem o desejo explícito de invadir a região e expandir o Império Romano. Porém, ele sempre esbarra com uma certa aldeia gaulesa. Júlio César envia espiões para vigiar os gauleses ou ouvir os planos de defesa contra Roma e assim desenvolver uma estratégia de contra-ataque para garantir que a aldeia gaulesa seja derrotada. E vem depois a ideia de atacar de cima. E sobre o imperador, fatos históricos não ficam de fora. Por exemplo, o seu relacionamento com Cleópatra e as discussões com o filho adotivo Brutus, que conspirou contra o pai e provocou o assassinato de César pelo Senado, poucos anos depois, aparecem sempre nas histórias. Meus amigos, um aspecto muito interessante é que os autores Goscinny e Uderzo, vejam bem, não se esqueceram nem da cultura religiosa de cada povo, fazendo referências nas histórias de Obelix e Asterix. Essa é uma obra muito rica, muito completa em detalhes, seja em falas típicas ou representações culturais, todas elas em quadrinhos. Os romanos sempre se referem à mitologia romana, por Júpiter, por exemplo. Os gauleses acreditavam nos mesmos deuses celtas, por Tutatis. E os gregos, a mitologia grega, por Zeus. E os Avernos, uma outra tribo gaulesa, cujo líder era o guerreiro Vercingetorix, hoje, na região da Suíça, celebram, nas histórias de Asterix, o deus Lugh. Uma outra característica muito marcante e divertida das histórias de Asterix e Obelix, vejam bem, é que muitas piadas ou até paródias são feitas a partir de invenções, frases ou ideias e até fatos, acontecimentos ocorridos depois da época da narrativa. Por exemplo, depois de atravessar o Canal da Mancha de barco, Obelix sugere a construção de um túnel sob o mesmo canal. E um bretão diz que já existe um projeto para construir. E a gente sabe que o Canal da Mancha tem um trem submarino que liga Londres a Paris. Em uma outra história passada no Egito, Obelix quebra o nariz da esfinge. E além disso, Asterix diz a Cleópatra para apelar aos gauleses para que eles construam um canal que ligue os mares Mediterrâneo e Vermelho. E a gente sabe que esse é o canal de Suez. Já os gregos impedem que substâncias ilícitas que dão força extra nas Olimpíadas
sejam utilizadas. É o antidoping. Asterix leva o chá de Panoramix para a Inglaterra. E os menires de Obelix viram rochas em Karnak. Muitas vezes, quando Brutus aparece nas histórias, é por causa da sua participação na morte de Júlio César. No livro de Asterix e os Godos planejam sadicamente matar o druida, fervê-lo em uma panela fechada. E Asterix vê a panela e acha uma boa ideia aperfeiçoá-la. E essa é a narrativa de dizer que foi um francês que inventou a panela de pressão, que é chamada de marmita de Papin. Até as aparições de vários monstros do Lago Ness, na Escócia, acontecem porque esses monstros são descendentes do monstro que bebeu a poção de um cantil que Panoramix deixou cair no fundo do Loch Ness. Então, nada escapa da imaginação dos autores. É uma obra maravilhosa, é uma obra com referências históricas impressionante, uma construção de ideias, é realmente o que eu gosto de falar, uma colcha de retalhos de ideias. Essa colcha é capaz de cobrir um leitor e transportá-lo ao mundo da imaginação. Nos livros sempre é citado um fato histórico e que virou parte da cultura e da fama de os gauleses não terem medo de nada. Até porque o Império Romano levou décadas para derrotá-los. Mas a Argóvia, que fica na atual Suíça, a terra de Vercingetorix, Roma jamais conseguiu conquistar. E uma curiosidade, Argal, cuja capital é Aral, é a terra da Casa Real de Habsburgo, ascendência de Dom Pedro II. Olha só a costura que a gente pode fazer. Quando Alexandre o Grande recebeu os celtas no Mar Adriático, perguntou a eles o que eles mais tinham medo, o que eles mais temiam. E ele, Alexandre, acreditando que os gauleses diriam que seria ele, Alexandre, os celtas responderam que a única coisa que eles tinham medo é que o céu desabasse sobre as cabeças deles. Por isso que eles usavam elmos com chifres. Isso mesmo, pessoal. São os celtas que usam elmos com chifres. Isso não é dos vikings. Os vikings utilizavam somente um elmo. O elmo dos vikings não tinha chifres. Pois é, gente. Isso aí é um grande mito. E como tudo que é bom acaba, Albert Uderzo anunciou a sua aposentadoria no fim de setembro de 2010, quando ele já tinha 84 anos. Em 2010 foi lançado o primeiro álbum criado por outros artistas, Asterix entre os Pictos, de Jean-Yves Ferry e Didier Conrad, até hoje responsáveis pelo lançamento de novos álbuns. Em março de 2020, Uderzo faleceu, mas não de Covid. Em homenagem, foi anunciado um novo álbum ilustrado, baseado em um áudio lá da década de 1970, produzido por Goscinny e Uderzo. Antes de acabar, uma última curiosidade. Para quem viveu a infância até a década de 1980, certamente se lembra do cowboy Lucky Luke, cuja série é ambientada no Velho Oeste americano. Goscinny também era um dos criadores desta personagem. Mas é isso, meus amigos. Presenteiem seus filhos e a vocês mesmos com as sensacionais histórias de Asterix e Obelix. São verdadeiras sagas que ensinam de maneira lúdica a história da humanidade. Muito interessante, a gente aprende muito, a gente viaja muito nessas bandas desenhadas. Então,
depois dessa conversa nostalgiques e divertidix, desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abracix a todos e valeu!